Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria. Continuamos hoje com a nossa leitura do Evangelho de São Marcos. Hoje nós estamos no capítulo 6. Capítulo 6 é um capítulo longo, ele tem 56 versículos. Como de praxe, a gente faz duas leituras. Uma primeira leitura a gente mapeia o capítulo, onde Jesus está, o que ele está fazendo, e numa segunda leitura a gente pega os 4 elementos de nossa leitura: os princípios eternos, as promessas, as ordens e os fatos interessantes. Fiz uma primeira leitura aqui, achei um mapa que diz o seguinte: no capítulo 1, Jesus ele volta para a sua pátria, e logo no capítulo 2 ele vai ensinar na sinagoga, no versículo, né? E logo em seguida no 3 ele já encontra a desconfiança dos seus. No 6 Jesus vai para as aldeias vizinhas, porque ele é rejeitado naquele local. No 7, Jesus envia os 12 de 2 a 2 para pregar, expulsar os demônios, curar os doentes. No 12, vai dizer que eles vão pregar a penitência. No 14, já é um relato de Herodes e São João Batista, né? O episódio em que Herodes aprisionou São João Batista e Herodíades pede a cabeça de São João Batista. Herodes é curioso de Jesus e muitos outros também, está no 14 também. No 27 nós temos a morte de São João Batista. No 30 nós temos a volta dos 12 de sua missão. No 32 Jesus parte com eles para um lugar solitário, é necessário, porque eles não tinham tempo nem para comer. No 33 vai dizer que as multidões seguem Jesus e seus discípulos a pé, eles vão por mar e eles seguem a pé, eles caminham a pé até a outra margem do lago, eles rodeiam o lago. No 34 nós temos a multiplicação dos pães, né? A primeira multiplicação dos pães. No 45 Jesus embarca com seus discípulos para Betsaida e Jesus mesmo ele fica despedindo as multidões, ele embarca seus discípulos e ele fica despedindo as multidões. No 46, Jesus sai para orar, que ele precisava de um tempo para orar sozinho, enquanto seus discípulos estão de barco. No 48, Jesus caminha até os seus, e eles estão no mar, Jesus vai caminhando sobre as águas. No 53, eles chegam até Genezaré, e em Genezaré toda a região procura Jesus e seus discípulos para levarem os seus doentes, os seus endemoniados, aqueles que mais precisam da ajuda de Jesus. E nós fizemos aqui numa segunda leitura, nós tiramos algumas passagens aqui. Como o princípio eterno, nós temos o 2 e 3, em que Jesus está na sinagoga. Vamos ver o que diz o 2 e o 3. Quando chegou o dia de sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos o ouviam e, tomados de admiração, diziam: de onde lhe vem isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada e como se operam por suas mãos tão grandes milagres? Não é ele o carpinteiro, filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não vivem aqui entre nós também suas irmãs? E ficaram perplexos a seu respeito. Separei isso porque é um princípio eterno, porque diz particularmente uma particularidade humana interessante. Muitos desconfiam dos seus profetas. Vai dizer Jesus que um profeta ele só não é aceito em sua pátria. E Jesus vai dizer aqui que, como ele é conhecido, como os seus parentes são conhecidos ali, ele não é aceito naquele lugar. Não vou nem entrar no caso aqui, quando se fala dos irmãos do Senhor, porque já é arquisabido por nós e já é provado até pela arqueologia que quando a palavra de Deus diz no hebraico irmãos, essa palavra irmãos ela tem, se eu não me engano, 14 acepções diferentes. Ela quer dizer tios, primos, pai, mãe, uma série de coisas, amigos, tribo, povo, né? Então
E a arqueologia já provou que esse Tiago aqui, ele é irmão do Senhor. No entanto, nós temos aqui que este Tiago aqui, ele é primo do Senhor. A arqueologia já provou isso. Então, nós não vamos entrar nesse caso. Como princípio eterno, tem o 4 e o 5, em que, na parte em que Jesus vê a desconfiança dos seus. É logo em seguida. Mas Jesus disse-lhes: um profeta só é desprezado em sua pátria, entre os seus parentes e na sua própria casa. Não pôde fazer ali milagre algum. Curou apenas alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. É uma complementação do versículo anterior, porque um profeta só não é aceito nos de sua casa, porque eles têm a desconfiança. E vai dizer, Jesus não pôde fazer ali muitos milagres. Jesus não tem poder para fazer milagres? Sim, Jesus tem poder para fazer milagres, mas Ele nos dá a fé, Ele nos permite a fé. E é pela fé que nós alcançamos os milagres do Senhor. Então, quando diz que Jesus não pôde fazer milagre algum ali, é justamente porque a desconfiança daquele povo causou-lhes a falta de fé, e causando-lhes a falta de fé, faltou uma parte para que o milagre acontecesse. Por fim, como princípio eterno, nós temos o 40, e está na parte em que Jesus embarca com seus discípulos para Betsaida e despede as multidões. Vamos ver o que diz o 40 aqui. E assentaram-se em grupos de 100 e de 50. Por que isso é um princípio eterno? Porque exatamente, esse pequeno versículo, ele vai mostrar que Jesus, ele separa as pessoas em grupos e ele deseja que essa separação aconteça, e é necessário que esta separação aconteça em grupos de afinidade, em grupos de alguns líderes, em grupos em que essas pessoas tenham um ambiente favorável para conversar, um ambiente favorável para entrar em oração, um ambiente favorável para esperar os favores do Senhor, esperar a palavra do Senhor, esperar o milagre do Senhor. Nós vemos hoje na nossa igreja que muitos grupos se formam, e nós vemos esses grupos exatamente através deste versículo específico da Bíblia. Jesus mandou sentar-se em grupos de 100 e de 50. Então, é necessário que hajam esses grupos, é necessário que hajam esses pequenos grupos e grandes grupos também, pequenos grupos dentro dos grandes grupos. Então, Jesus agrupa as pessoas. Jesus agrupa as pessoas em torno de alguns líderes, em torno de algumas pessoas que as possam guiar, que as possam fazer sentar-se, que as possam fazer estarem unidas para esperarem o Senhor, esperarem os milagres do Senhor. Depois nós vemos as promessas. Separei aqui duas promessas, e a primeira promessa está no 37 e no 42, quando da multiplicação dos pães. Vamos ver o que diz o 37. 37 diz o seguinte: mas ele respondeu-lhes: dai-lhe vós mesmos de comer. Replicaram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para dar-lhes de comer? E o 42 vai dizer o seguinte: todos comeram e ficaram fartos. Vocês vão dizer assim, mas isso é uma ordem do Senhor. Sim, isso é uma ordem do Senhor que contém uma promessa embutida. Dai-lhe vós mesmos de comer. Quando o Senhor diz, dai-lhe vós mesmos de comer, ele já está fazendo uma promessa de que eles ficariam fartos. E de fato o 42 vai dizer exatamente isso. Todos comeram e ficaram fartos. Quando o Senhor ordena, normalmente ele implicita uma promessa exatamente nesta ordem. Ele vai fazer. Ele irá fazer acontecer, ele irá fazer o milagre. Haja vista o primeiro milagre do Senhor nas bodas de Caná da Galileia, em que Nossa Senhora vai dizer o seguinte: fazei tudo o que ele vos disser. E isto é uma promessa, isso tem uma promessa implícita. Fazei tudo o que ele vos disser. Eles fizeram e tiveram a transformação da água em vinho. Por fim, nós temos o 48 e o 50 até o 51,
na parte em que Jesus caminha sobre o mar. Então vamos ver o que diz o 40. O 48, perdão. 48. Vendo-os fatigarem-se em remar, sendo-lhes o vento contrário, foi ter com eles pela quarta vigília da noite, andando por cima do mar, e fez como se fosse passar ao lado deles. 50. Pois todos o viram e se assustaram. Mas ele logo lhes falou: tranquilizai-vos, sou eu, não vos assusteis. E subiu para a barca junto deles, e o vento cessou. Todos se acharam tomados de um extremo pavor. Por que isso é uma promessa? Porque Jesus estava com eles na barca. Jesus foi com eles na barca. Jesus esteve com eles na barca. Jesus fez como se fosse passar adiante, e eles ficaram espantados, e eles ficaram com medo, e Jesus disse: sou eu. Quando Jesus disse sou eu, eles já tinham, apesar de todo aquele espanto, eles tinham a certeza de que tudo ficaria bem. Então tinha uma promessa implícita nesta promessa. E Jesus sobe com eles na barca, e imediatamente toda a tormenta passa, toda a agitação do mar passa, toda a agitação do mar cessa, e Jesus fica com eles, e Jesus caminha com eles até a margem. Então isso é uma promessa. Mesmo que tudo estiver complicado, mesmo que tudo estiver difícil, mesmo que Jesus nos mande, porque veja, Jesus ele embarcou os discípulos para que eles fossem para o outro lado, para que eles fossem para Genesaret. E Jesus ficou despedindo as multidões. Então Jesus não estava com eles. E apesar disso, Jesus não deixou-os à deriva, Jesus não os deixou sozinhos. Quando mais difícil estava para eles remarem, quanto mais difícil estava o trajeto para eles, Jesus vai ao encontro deles, e Jesus está verdadeiramente com eles, e Jesus acalma a tempestade. Por fim, nós vemos as ordens, duas ordens, né? A 10 até o 11, está na parte em que Jesus envia os 12 a missão. Então vamos ver o que diz o 10, 11. E disse-lhes: em qualquer casa em que entrardes, ficai nela até vos retirardes dali. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos escutarem, saí dali e sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Ou seja, Jesus está dando uma missão para os seus discípulos, para que eles vão evangelizar, para que eles não carreguem absolutamente nada de desnecessário, para que eles fiquem no lugar onde eles forem acolhidos, que eles deem a paz a esta casa, e se essa cidade não acolher, sacudir até os pés, até a poeira que ficou nos pés. E vai dizer no outro evangelho de que a ruína e o julgamento deste local será muito severo, porque receberam a palavra de Deus e não acolheram a palavra de Deus. Por fim, nós temos uma ordem no 31, 32, que está justamente quando os 12 voltam da missão. 31. Ele disse-lhes: vinde à parte para algum lugar deserto e descansai um pouco, porque eram muitos os que iam e vinham e nem tinham tempo para comer. Partiram na barca para um lugar solitário à parte. Veja, esta é uma ordem do Senhor, porque eles não tinham tempo exatamente para muita coisa. A missão deles era uma missão muito cansativa, era uma missão muito pesada. Vinham muitas pessoas para serem curadas por Jesus e pelos discípulos. E vai dizer a palavra para nós, vai dizer o Senhor para nós, uma ordem muito salutar. É necessário retirar-se para a oração, é necessário retirar-se para o descanso, é necessário retirar-se para que se recobre as forças, para que se volte à missão. E nos fatos interessantes, nós vemos o 12, na parte em que Jesus os manda pregar a penitência, e é justamente isso. Eles partiram e pregaram a penitência. Veja, a missão de João Batista foi exatamente essa:
batizar e pregar a penitência, pregar o arrependimento dos pecados. Por que exatamente isso? Porque quando se vê o Senhor, quando se tem o Senhor diante dos olhos, os milagres do Senhor, é necessário que a gente reconheça que o Senhor é Deus, e mais ainda, é necessário que se reconheça a miséria humana, é necessário que se reconheça os pecados nossos e se arrependa de todos eles, para que se inicie o seguimento do Senhor. E é por isso que eles iam pregar a penitência. Eles pregavam a penitência, eles expulsavam os demônios, eles curavam os doentes, mas especialmente pregavam a penitência. E por fim nós vemos o 20 a 21 e depois o 24, que ele está justamente quando, na parte em que Herodes é curioso de Jesus e as outras pessoas também. Então vamos ver o que diz o 20 e 21. Herodes respeitava João, sabendo que era um homem justo e santo, protegia-o, e quando o ouvia, sentia-se embaraçado, mas mesmo assim de boa mente o ouvia. Chegou, porém, o dia favorável em que Herodes, por ocasião de seu natalício, deu um banquete aos grandes de sua corte e aos seus oficiais e aos principais da Galileia. Veja, nós podemos ver aqui que Herodes, ele, apesar de se sentir embaraçado, apesar de se sentir instado e envergonhado por ter tomado a mulher de seu irmão como esposa, Herodíades, e João falou que não lhe era permitido, apesar disso, Herodes de boa mente ouvia João Batista, mas vai dizer de forma assim muito contundente a palavra: apesar de ouvir de boa mente, ele não mudava de conduta, ele não mudava de opinião, ele não mudava de atitude. E quando dessa situação, existe sempre aquela ocasião favorável em que esta pessoa é derrubada, em que essa pessoa é enganada. E nós vamos ver isso exatamente no 24, que eu marquei como fato interessante. Ela saiu, a filha de Herodíades, ela saiu e perguntou à sua mãe, depois que ela tinha dançado e agradado aos convivas: que hei de pedir? E a mãe respondeu: a cabeça de João Batista. Herodes, ele foi enganado, Herodes, ele foi trapaceado, Herodes, ele teve que cumprir a sua palavra por causa de sua malícia, por causa de sua não mudança de vida, por causa de sua tibieza. Numa ocasião favorável, ele foi enganado, ele caiu na malícia de sua esposa, entre aspas, de sua amante, ele caiu na malícia dela e caiu na malícia de sua própria filha, no caso de sua sobrinha, e teve que cumprir a sua palavra. Então, as pessoas tíbias, em determinado momento, elas cairão por si mesmas. Vai dizer para nós que a malícia toma de assalto aquele que, sabendo da verdade, não se decide sair de cima do muro, não se decide sair do pecado. Ficou um pouco longo, mas o capítulo também era longo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado.